Joe Biden completou 100 dias na presidência dos Estados Unidos. O que isso significa, hein? Geralmente essa marca ela é bastante utilizada para saber se o presidente está bastante popular, quais foram as principais mudanças, ainda mais dentro de uma eleição tão polarizada como foi a última, onde o Trump era amado ou odiado, na mesma hora que o Biden era amado ou odiado. Quais foram as mudanças que os Estados Unidos fez? Quem é os Estados Unidos hoje nas questões internas e externas? Se você quer entender um pouco mais sobre o assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Não esquece também, galera, a plataforma completinha de geografia e atualidades para você pré-vestibulando, para você concurseiro, link aqui na descrição que você não vai se arrepender. Baratinho, sensacional. Tamo junto? Então tá. Bom, vamos lá, ó. Assim como eu falei para vocês, o Biden, ele ascendeu ao poder com uma grande responsabilidade. Ele tá pegando o país completamente dividido. Ele venceu as eleições, mas foi uma eleição assim, nossa, meu Deus, né? Como ele foi uma eleição majoritária. A gente teve ali próximo de 50-50, ou seja, grande parte das pessoas gostava sim do Trump e considerou o governo dele um bom governo. Essa rivalidade entre republicanos e democratas, ela já foi bastante grande, claro, mas pensou que pelo menos no passado recente é a maior que tem, tá? Ou seja, está mais exacerbado. Para coroar o seu governo, para a felicidade dele, ao mesmo tempo que ele conseguiu dominar o poder executivo, ou seja, ele é o presidente dos Estados Unidos, ele também deu a sorte, a competência, enfim, de controlar o Congresso americano. Tanto o Senado como a Câmara dos Deputados está nas suas mãos, o que vai facilitar bastante a sua governabilidade. Coisa que não acontecia com o governo Trump. O Trump, ele tinha sim maioria no Senado, mas ele não tinha maioria na Câmara. Então várias das pautas do Trump, elas foram paralisadas, né? Por exemplo, a construção do muro, a questão da migração. A Câmara sempre dava um jeito de tentar confrontar o Trump, vai ser uma oposição ao governo Trump no poder legislativo, né? Na questão ali da Câmara dos Deputados. O Biden, dentre os seus 100 primeiros dias de governo, vamos analisar partes por partes aqui. Primeiro ponto, ele aumentou demais o número chamado atos administrativos. Se eu pudesse comparar aqui no Brasil, é como se fossem os decretos, ou seja, algo que que o presidente ele faz para regulamentar algo sem a necessidade de passar pelo Congresso, tá? Quais foram os atos administrativos? Os principais que ele fez, né? Ele voltou para a OMS, Organização Mundial da Saúde, ele voltou para o Acordo de Paris, ele promete participar de maneira mais incisiva dessas organizações multilaterais que o Trump tanto condenava, alegando que eram globalistas, que eram uma série de burocratas que não foram eleitos, que estavam querendo interferir na soberania norte-americana e tal. E também a questão da pandemia, né? O uso de máscaras em lugares fechados, em parte do presidente. Ou seja, ele é um presidente que, com certeza, ele coaduna muito mais com o que é propagado por essas grandes organizações, ou no OMS, OMC, etc. O que, claro, agrada bastante a imagem que os Estados Unidos têm no cenário externo. Outro ponto bastante importante, além desses atos administrativos, foi a questão, e talvez a mais importante, tá? A questão econômica. Mudou bastante. Os democratas, eles têm mania, vamos assim, do ponto de vista econômico, eles são mais parecidos com uma ala progressista, uma ala de esquerda, uma ala mais keynesiana. Ou seja, que vê o Estado como se fosse uma espécie de paizão que tem que salvar a economia em momentos de dificuldade. O Biden, ele aprovou pacotes que somados já superam os 4 trilhões de dólares. Pacote para educação, pacote de infraestrutura, pacote para a pandemia, né, para resgatar ali como se fosse uma espécie de bolsa pandemia, mais ou menos o valor de 1.400 dólares mensais, para conseguir auxiliar a economia norte-americana. E isso, claro, super bem, a curto prazo. A gente vê, por exemplo, a bolsa americana, ela subiu muito durante o governo Biden. Claro, o Estado está injetando dinheiro na economia. A gente pode ter algumas restrições em relação a isso, talvez no futuro próximo. Porque ele injetando dinheiro sem o respectivo aumento da produtividade, galera, é a mágica da economia. Imprime dinheiro, gera inflação, desvaloriza. E você gerar inflação, você está fazendo com que toda a população perca dinheiro também. É a mesma... não consigo pagar minhas contas. O que você pode fazer? Você pode aumentar os impostos, o que pega mal, porque a população não gosta de ver seu dinheiro, perder dinheiro com imposto, ou você pode imprimir dinheiro e gerar inflação, que é um jeito que a população não sente tanto, pelo menos não a curto prazo, só vai sentir quando a inflação já estiver disparando. Tô falando que vai gerar inflação? Pelo menos a curto prazo, aparentemente não. Mas se continuar com essas políticas sem um real aumento da produtividade, a coisa sim, pode ficar complicada. Sobre a crise migratória, esperava-se mais do Biden, essa é a grande verdade. Ele se elegeu falando que ele ia ajudar bastante os latinos, bastante os negros, tal, né? E, resumidamente, ele até alterou alguma coisa relacionada à separação de crianças dos pais, tal,
Mas, dentre os pontos que a gente pode analisar do governo Biden, é o que ele tem a menor popularidade frente à sua população. Esperava-se que ele fosse alterar mais, mas a questão da pandemia, aumento da desigualdade, aumento dos refugiados, os Estados Unidos ainda está lidando de maneira bastante violenta com essa tentativa de imigração. Algo que os democratas prometiam que ia fazer diferente. Mas, claro, ele já cancelou a questão do muro. O Trump, né, que tinha prometido, tentou durante todo o tempo ali do seu governo, convenceu o Congresso a apoiar uma parte das verbas ali para fazer um muro entre Estados Unidos e México. Na verdade, reforçar o muro que já existe, aumentar e reforçar, fazer um muro inteligente. O Biden não tem mais essa premissa. Se a gente for pegar do ponto de vista de clima e meio ambiente, talvez seja uma grande mudança também. Como eu falei para vocês, através de uma ordem administrativa, ele foi lá e voltou para o Acordo de Paris. E ele prometeu que até 10 anos ele vai reduzir em 50% as emissões de gás carbônico, em que até 2050 vai ser o saldo 0 a 0, ou seja, tudo que os Estados Unidos emitir é o que ele vai retirar de carbono da atmosfera. É uma mudança bastante significativa. Se a gente tinha um presidente há um ano atrás que falava que o aquecimento global não existia, que era a teoria da conspiração, que na verdade, né, eu lembro que os cientistas fizeram uma pauta para falar, Trump, a gente tem aqui, ó, provas, tal, documento ali, calhamaço, de que existe o aquecimento global. Daí ele falou que não precisava ler porque a intuição científica dele falava que o aquecimento global não existia. Então, uma mudança bastante significativa de postura, de paradigma, o Biden e os Estados Unidos está de novo nos acordos climáticos. Em relação à vacina, talvez um grande avanço também do Biden, né, bem interessante, o como ele conseguiu. Muitos, se perguntar para um republicano, falam assim, não, foram as políticas que o Trump fez, conseguiu a vacinação e tal. O Biden prometeu acelerar o programa de vacinação e realmente conseguiu acelerar esse programa. Hoje a gente tem nos Estados Unidos mais de 50% da população imunizada, mais de 200 milhões de vacinas distribuídas e uma série de acordos com uma série de empresas. Inclusive o Biden agora está prometendo fazer acordo com alguns outros países, doações de algumas vacinas. A Índia aparentemente vai ser o primeiro país que vai receber as vacinas. O Brasil, vamos torcer, né, para que a gente consiga pegar uma rebarbinha aí dos Estados Unidos. Porque, claro, a gente está fazendo ali acordo, né, com a Coronavac e tal, AstraZeneca, agora Pfizer talvez venha, mas a gente podia ter uma aproximação um pouco maior. Aliás, isso é um ponto bem importante também. O Biden, do ponto de vista das questões externas, eu diria para vocês que ele acirrou um pouco mais as questões, tá? Ele tornou inimigos, está tentando aproximar inimigos e antigos aliados está se afastando um pouquinho mais. O caso mais clássico, por exemplo, é o caso do Brasil. Enquanto a gente tinha a relação entre Bolsonaro e Trump muito boa, eu diria mais boa, ótima, né? Melhor, do Bolsonaro em relação ao Trump. Mas o Trump também, galera, não tinha nada contra o Bolsonaro, a não ser na época de pandemia, que falou que ele foi um péssimo administrador. Mas o Biden está administrando com um pouco mais de reticência, um pouco mais de distanciamento. Chamou o Bolsonaro sim para participar da cúpula do clima, e olha que interessante a respeito do clima, foi o Biden que convocou, ele está querendo mostrar para o mundo que está querendo mudar sim a matriz energética, mas ouviu do Bolsonaro um discurso que foi interessante do Bolsonaro, mas que não condiz muito com a realidade, tá? Convocou também lideranças indígenas para ouvir, e a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, se ele realmente vai aceitar essa postura do Brasil, ou se ele vai exigir redução do desmatamento da Amazônia, redução das queimadas no Pantanal, para continuar fazendo comércio com o Brasil. Fato é, galera, que assim, afastou um pouco, essa é a grande sensação. Em relação aos outros países, principais potências, aumentou a rivalidade com China e com Rússia, hein? Em relação à China, o Biden disse que não existe um osso democrático no Xi Jinping. Ou seja, aparentemente, guerra comercial, guerra do 5G, guerra de comunicações, vai continuar de maneira bastante intensa no governo Biden. E como eu falei, os democratas, de maneira geral, eles são ainda mais assertivos que os republicanos. Intervenção na Líbia foi o governo Obama. Obama prometeu que ia retirar as tropas do Afeganistão, não retirou nada. Prometeu que ia fechar Guantánamo, não fechou nada. Enfim, tá? Os democratas não são esses bonzinhos aí que a mídia geralmente pinta, não, tá? Eles são bastante intervencionistas, assim como os republicanos também. Em relação à Rússia, mesma coisa, chegou a chamar o Putin de assassino, tá? E aí retirou embaixadores americanos da Rússia, alegando que a Rússia interferiu nas eleições americanas, e o Putin também, como contra-resposta, tirou os embaixadores. Ou seja, o clima não está nada legal com os dois principais rivais geopolíticos americanos. Tanto China, hoje a questão de Taiwan, os Estados Unidos é um grande parceiro de Taiwan, que não quer que a China aumente as pressões em cima de Taiwan, e a China vem respondendo à altura sobre Biden, né, sobre os Estados Unidos. Ele anunciou que vai retirar as tropas do Afeganistão. É uma coisa que já tinha sido prometido por Trump e que ele tinha anunciado que ia acontecer até dia 1º de maio. O Biden estendeu um pouco mais essa promessa, mas anunciou que vai tirar sim.
Em relação a parceiros do Oriente Médio, Israel e Arábia Saudita, eu diria que estão um pouco decepcionados com a postura do Biden. O Biden, por exemplo, anunciou que ia parar de apoiar a Arábia Saudita na guerra civil do Iêmen, dando ali menos financiamento para guerras locais e agradando também o Irã, por incrível que pareça, numa tentativa de tentar fazer um acordo ali com o país, que é o principal rival geopolítico. E os democratas, de maneira geral, eles têm uma postura um pouco mais, digamos assim, tentar ficar em cima do muro na questão palestina, algo que pode desagradar os israelenses. Enquanto Trump reconheceu Jerusalém como capital única e indivisível de Israel, reconheceu que as colinas do Golã realmente têm que pertencer à Síria, o Biden, por enquanto, claro, vou falar que vai apoiar os palestinos, mas tem uma postura que parece um pouco mais em cima do muro, pelo menos nesse primeiro momento. Em relação ao Japão, fez uma parceria histórica, que aparentemente é uma parceria militar, social e econômica, para barrar o avanço dos chineses. A gente sabe que existe sim uma disputa geopolítica bem interessante entre China e Japão, inclusive disputas territoriais por ilhas ali no Mar da China, e acerca da Turquia. A Turquia, que pouca gente comenta, mas a Turquia é um país estratégico. É como se fosse uma rota entre os países orientais e os países ocidentais. A Turquia ali está bem no meio, né? Bem no meio da Ásia e da Europa. E a Turquia sempre esteve muito mais próxima dos países ocidentais. Recentemente, com o apoio que o Trump deu para os curdos na guerra civil da Síria, isso já desagradou a Turquia, que odeia os curdos, alegam que os curdos querem roubar o território para fazer o Kurdistão. E agora, recentemente, o Biden ele reconheceu o chamado genocídio armênio. Reconhecendo o genocídio armênio, obviamente o Recep Erdogan, atual líder da Turquia, ditador da Turquia, digamos assim, ficou bastante decepcionado. Ou seja, a relação que os Estados Unidos têm mais próxima com antigos aliados aparentemente está distanciando um pouco, e em compensação com o Irã, mesmo tendo realizado, o Biden já realizou sim seu ataque na coalizão ali Iraque e Irã, aparentemente o Biden está tentando uma aproximação com o Irã. Já foram marcadas reuniões para discutir o que pode ser feito, como que os Estados Unidos vai vistoriar se o Irã está produzindo arsenal nuclear ou não, e em contrapartida o Irã vai ter o fim das sanções comerciais, ou seja, os Estados Unidos para de punir o Irã economicamente e o Irã abre o seu país para vistorias. As conversas são somente preliminares, estão muito fragizinhas ainda, mas é um indício de um futuro. Aliás, de novo, o que desagradou tanto Israel como a Arábia Saudita, que são dois grandes rivais do Irã naquele cenário geopolítico do Oriente Médio. Em relação à popularidade, muito bem, eu diria para vocês que graças à polarização ele vem aumentando a sua popularidade, enquanto o Trump vem decrescendo a popularidade natural, ele é o presidente em primeiro mandato, ou seja, as ações econômicas, esse pacote de estímulos, a curto prazo, com certeza vai aumentar a sua popularidade. No futuro, saberemos, tá? A gente vai analisando aqui, eu prometo que eu trago mais notícias para vocês no futuro, assim que as atitudes do Biden forem sendo consolidadas. Beleza, galera? Deu para entender um panorama desses 100 primeiros dias de governo Biden? Então, se vocês curtiram o vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e tamo junto. Beijos, abraços e